escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, gente! Que bom estarmos aqui mais um domingo para estudarmos a palavra do Senhor juntos, aprendermos juntos sobre o seu corpo e essa série de estudos que estamos fazendo sobre as cartas de Paulo aos Coríntios, na revista fantástica que tem como título Uma Igreja Complicada. Conhece alguma? Hoje a nossa lição é de número 12 e vai tratar sobre um tema muito importante, que é a liderança na igreja. Vocês, meus queridos que nos ouvem, que nos veem, nos assistem da mocidade, são as futuras lideranças dessa igreja. Então, assim, é uma lição realmente importante, porque nós estamos nos formando, né? Nos informando e nos formando. Por isso, então, é importante que prestemos atenção e estudemos com afinco essa lição da revista de número 12, chamada Liderança Madura, Igreja Madura, Padrão de Qualidade para a Liderança da Igreja. Nosso texto base está em 2 Coríntios 11, capítulo 11, é um capítulo longo, nós vamos ler daqui a pouquinho, vou pedir sua paciência, mas é essencial que nós leiamos o nosso texto base, para daí partirmos aos nossos estudos. E antes da gente ler, vou pedir que façamos uma oração para que Deus nos conduza nesse estudo e nesse aprendizado, tá bom? Ora comigo. Pai querido, eu te agradeço por mais um dia de vida com saúde. Te agradeço porque o Senhor é tão bom para conosco. Peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor conduza esse estudo da Tua Palavra para que ele seja para a Sua honra e glória e em favor do corpo de Cristo. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Lê comigo, pessoal. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler? Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós a passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo.
e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalho, muito mais em prisões e açoites, sem medida e em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes castigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes. Em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, que há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O que Deus Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela de muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Bom, gente, vamos entender, vamos nos lembrar do contexto que Paulo está vivendo com a igreja de Corinto, um motivo pelo qual ele escreveu essa carta aos Coríntios, né? Porque naquele momento, como a gente já viu nas aulas anteriores, a igreja de Corinto passava por uma situação delicada, era uma igreja muito complicada. Nós vimos que nas primeiras aulas havia imoralidade, havia traição, agora Paulo vai relatar o problema dos falsos mestres, dos falsos profetas que estavam influenciando ali os irmãos da igreja de Corinto. Paulo se preocupa com a sua igreja e a gente vai ver que ele se coloca como uma figura de pai espiritual, não no texto. No texto ele não menciona isso, mas a gente vai ver lá que na carta dele ao Timóteo, em Tito, a gente vê essa figura de pai espiritual, né? Ele funda a igreja de Corinto, ele então se preocupa com o desenvolvimento dessa igreja, com a saúde dessa igreja, a saúde espiritual dessa igreja, porque ele ama essa igreja e ele tem um carinho especial por essa igreja, inclusive pelo fato de ser seu pai espiritual, né? E lá em Corinto estava então ocorrendo a presença desses falsos mestres, desses falsos profetas que estavam influenciando algumas pessoas ou várias pessoas fora do padrão da escritura, né?
Paulo, a gente já comentou em outras aulas, tinha o seu apostolado posto à prova, né, questionado, mas Paulo era apóstolo de Jesus, então nós já vimos a defesa de Paulo a respeito do seu apostolado, e aqui mais uma vez ele vem invocar essa autoridade que foi dada por Cristo, e vai invocar a autoridade estabelecida por Deus, demonstrando por que essas pessoas eram falsos profetas e por que ele tinha autoridade e a igreja deveria confiar em sua palavra, em seus ensinamentos. É lógico, gente, que a gente tem que pensar, e Paulo fala isso no texto, né, que assim como aconteceu no Éden, a ideia de Satanás é seduzir, levar a uma situação em que as pessoas confiem nesses falsos mestres e se desviem da Escritura, se desviem do olhar da Bíblia, e passem a acreditar naquelas palavras sedutoras, naquelas palavras que mostram algo de boa aparência, mas que na verdade não tem fundamento bíblico, certo? O padrão dessas pessoas, desses falsos mestres, desses falsos profetas, era um padrão fora da Bíblia. Quando a gente fala em liderança da igreja, a gente tem que ter em mente que essa liderança deve seguir um padrão descrito na palavra de Deus, descrito na Bíblia. E Paulo, nesse texto, é algo interessante, né, que você vê, inclusive, algumas ironias dele no texto. Você vê um desconforto dele, porque ele vai se gloriar, ele vai ressaltar algumas de suas qualidades, e esse não é a postura de Paulo, não é a essência de Paulo. Ele não gosta de se gloriar, ele não gosta de chamar atenção para essas suas qualidades. No entanto, ele chama atenção por zelo a Deus, por amor a Cristo, dizendo: olha, vocês podem confiar em mim por causa disso, disso, disso e disso. Não que ele esteja falando para se envaidecer, para se engrandecer, muito pelo contrário, porque esse não é o padrão bíblico, né? Ele diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então ele vem chamar a atenção dos coríntios para isso que estava acontecendo ali no meio deles. Tinha então falsos mestres, falsos profetas que estavam conduzindo alguns dos coríntios por um caminho que não era um caminho bíblico. Estavam desviando a atenção dessas pessoas, a fé dessas pessoas para um lugar que não é biblicamente correto, né? E a gente vê que na Bíblia toda nós temos aí a questão do incentivo a nos suportarmos uns aos outros, de nos apoiarmos, de tolerarmos. A gente tem que tolerar, a gente tem que amar aquele irmãozinho que é irritante, mas uma coisa é você amar, compreender aquela pessoa, outra coisa é aceitar aquilo que é biblicamente inaceitável. Então aí nós precisamos ficar atentos a isso. Então nós vemos aí que o Paulo começa esse texto fazendo sua defesa, a continuação da sua defesa, da sua autoridade apostólica. Ele diz que ele chama atenção para o fato do seu compromisso com a igreja de Corinto, do seu amor para com a igreja de Corinto, né? E o que a gente pode, até a revista nos traz aí um exemplo de filhos adolescentes. Quando ele está na adolescência, escutar as demais pessoas parece muito mais interessante do que escutar os próprios pais, né?
Parece que o que as outras pessoas falam tem mais razão, tem mais sentido do que os pais falam. Mas aí depois, no decorrer da vida, a gente vê que quando os pais falam, nos falam por amor e normalmente eles têm razão, porque já vivenciaram algumas situações que os deixam mais experientes. Então nós devemos sim ouvir a voz da experiência. Parece que aí a conduta dos coríntios estava sendo um pouco de adolescentes na fé, de não ouvir o pai espiritual, de não ouvir aquele que trabalhou tanto por aquela igreja, e ouvir esses novos profetas, esses falsos profetas que estavam se estabelecendo naquele meio, né? Gente, o texto ele é longo, tem algumas situações que fica difícil o entendimento. Então, para isso eu vou sugerir, e vai aparecer na tela para vocês aí, que utilizem, como eu utilizei na preparação da aula, os comentários, a série de comentários bíblicos de Calvino à segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? Os comentários de Calvino é fácil de encontrar, vocês podem encontrar o livro impresso ou em e-book, que é o que eu tenho. Eu estudei no celular, então isso é uma das vantagens da nossa tecnologia, né? Vale a pena a gente atentar aí para os comentários, para os ensinamentos de um dos pais da nossa igreja, né? Acerca desse texto, elucidando essa passagem. Então, quem quer saber mais um pouquinho, quem quer aprofundar além da revista, leia aí a série de comentários bíblicos de Calvino a respeito da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Já está aí a indicação de livro dessa aula. Então, gente, pensando no contexto em que falamos, a gente vai ver que a preocupação de Paulo era com os caminhos que algumas pessoas estavam traçando, estavam acompanhando os falsos profetas naquela igreja, e qual era a intenção dos falsos profetas e qual era a intenção, então, desses falsos mestres que estão a serviço de Satanás dentro da igreja. É desviar o olhar da noiva de Cristo, que é a igreja, desviar a atenção da noiva em relação ao seu noivo. Tira o olho de Cristo e passa a olhar para outras coisas. E então nós podemos aí fazer uma analogia de infidelidade conjugal. A igreja que segue falsos mestres, ela se encontra numa situação de infidelidade conjugal com Cristo. E essa era a preocupação de Paulo enquanto pai espiritual daquela igreja, e até nesse comentário de Calvino ao texto, ele fala também da figura do ministro, da responsabilidade, como se Paulo fosse o ministro apresentando a noiva ao seu noivo, e esse cuidado, esse zelo em proteger a noiva para que ela se conduzisse de acordo com a sua responsabilidade, de acordo com a sua obrigação conjugal de fidelidade ao noivo, que é Cristo, né? E essa sedução e essa apresentação, esse desvio do olhar de Cristo é algo que a gente vê lá do Éden. Satanás, ele tem uma estratégia de atuação. Ele não vem com uma placa dizendo quero destruir a igreja, porque senão ficava muito fácil a gente rechaçar. Não, ele se infiltra bem disfarçado de bem, para nos conduzir e nos desviar aos poucos dos caminhos apresentados pela Bíblia, que nos levam a essa comunhão e a esse casamento com Cristo. Esses falsos profetas que estavam lá em Coríntios, eles tinham uma roupagem diferenciada. Talvez eles fossem
pelo texto de Paulo a gente percebe que eles têm uma oratória, talvez eles tivessem uma oratória muito boa, eles realmente, sabe, aquelas pessoas que nos encantam, que nos seduzem com o seu discurso, com as suas promessas, e falando coisas boas, que a princípio e aparentemente são boas. Pois bem, isso era a fachada dos falsos mestres, isso era a fachada apresentada. Então, Paulo começa a dizer e demonstrar que, apesar de talvez ele não ter aquela oratória ou aquelas promessas, o padrão dele era o padrão bíblico, e era para isso que precisariam se atentar aos coríntios. A igreja de Corinto precisaria voltar os seus olhos para aquilo que era realmente importante, e não para essa magia, essa fantasia, ou essa visão fantasiosa que era mostrada por esses falsos profetas que agora estavam ali no meio deles, causando essa divisão, causando essa dissensão, desviando a igreja de Corinto do olhar bíblico, né? Então Paulo, nessa responsabilidade de líder espiritual, tenta chamar a igreja para a razão, para os princípios fundamentais do cristianismo, tenta mostrar e tenta fazer com que vivam a simplicidade do evangelho, a pureza do evangelho e o evangelho puro. Assim como a serpente enganou Eva, os falsos profetas estavam enganando ali na igreja de Corinto. Vejam, gente, se a gente parar para pensar, tem toda a lógica do mundo que a verdadeira destruição ou os verdadeiros danos que acontecem nas igrejas, eles acontecem a partir de dentro, a partir dessa infiltração e dessa propagação desses falsos mestres, dessas falsas promessas, e que acabam causando divisão no corpo de Cristo. E era o que estava acontecendo lá em Corinto. Esses falsos mestres, eles não conduziam o povo à verdadeira devoção ao Senhor. Existia uma agenda oculta de Satanás nessa atuação, que era impedir as pessoas de confiar em Cristo, de obedecer a Cristo em sua simplicidade. Essa fachada atrativa só era atrativa porque encontrava respaldo nos olhos, no coração das pessoas que julgavam com base na aparência externa e não no caráter e na doutrina bíblica. Como disse, estratégia de Satanás, que é enganador, que é sedutor, que aparenta uma bela fachada religiosa, mas que na verdade é cheia de orgulho, de arrogância. E esses falsos profetas que existiam em Corinto e que existem ainda hoje, e vocês podem ficar atentos em relação a isso, eles buscam o seu próprio interesse, o seu próprio bem-estar através da liderança espiritual. Então o que eles querem não é o bem da igreja, o que eles buscam é o seu bem-estar. Lógico, gente, que a gente tem que pensar que ainda hoje é necessário, sempre será, até que Jesus volte, estarmos sempre atentos ao padrão bíblico. E como é que a gente vai saber se a doutrina pregada está de acordo com a Bíblia? Tão somente se estudarmos a Bíblia e se tivermos intimidade com Deus para percebermos as sutilezas, os nuances, as pequenas
os pequenos desvios que podem acontecer da sua palavra. Pensemos, pessoal, que Paulo demonstra ali no texto, e ele vai mostrar isso, e ele está contando isso não para o seu próprio louvor, mas, como disse, por zelo à palavra do Senhor e por amor àquela igreja, para trazê-los de volta à sã doutrina. Ele vai relatar o tanto de sacrifício que ele já viveu por amor do Evangelho, por amor a Cristo. Ele vai contar dos naufrágios, dos desastres, da fome, da nudez, tudo isso por amor de Cristo, tudo isso para chamar a atenção daquela igreja que confiasse na sua autoridade apostólica e não nas falsas promessas, nos falsos caminhos que estavam sendo apresentados. A gente precisa pensar que o propósito maior de Paulo ali era glorificar a Cristo, e esse também deve ser nosso propósito, de glorificar Cristo em humildade. O Paulo tinha um compromisso com a igreja, ele tinha um compromisso com Cristo. A gente precisa entender que quando um falso profeta tenta induzir ainda desvirtuar em pequenas e grandes coisas aqueles que estão no caminho do Senhor, isso é uma estratégia que se utiliza desde que o mundo é mundo, desde o Éden. Aliás, Calvino, nesse comentário que eu mencionei a vocês, diz que isso são palavras do livro, o alerta dele: Satanás nos ataca sob o disfarce do bem e com o próprio nome de Deus. Isso parece para vocês aí comum? Isso parece numa situação que vocês já vivenciaram? O Satanás então nos ataca sob o disfarce do bem e às vezes usando o próprio nome de Deus, tá? E aí a gente vai lembrar também do alerta de lá Gálatas, capítulo 1, versículo 8: aquele que pregar evangelho que seja diferente do Cristo crucificado da Bíblia, seja anátema, seja maldição, seja maldito aquele que não prega o Cristo. Paulo nos mostra nesse texto o padrão de liderança cristã, que é uma liderança inclusiva, que é uma liderança atenta e fiel aos parâmetros bíblicos, e tão somente por causa do amor de Cristo, da glória do Senhor. Paulo demonstra que a sua preocupação aí é o serviço do Evangelho, é o serviço do corpo, e não o seu bem-estar, não a sua valorização. No entanto, gente, é importante nós, enquanto igreja, valorizarmos os nossos líderes que são e buscam ser fiéis à palavra do Senhor. Nós, aqui da classe da mocidade, temos o privilégio e a bênção de termos como professores o pastor Cícero e o presbítero Beto, que são autoridades da nossa igreja e que, como nós sabemos e conhecemos e vivenciamos no nosso dia a dia, são líderes preocupados com essa fidelidade ao Evangelho de Cristo, e são líderes que também nos amam muito e demonstram esse amor, esse seu cuidado quando nos ensinam. E aí vou pedir licença e vou usar mais uma vez as palavras de Calvino. Vou ler para vocês o trecho do livro e dizendo, ressaltando e prestando uma homenagem aí ao pastor e ao Beto, pois eles nos mostram que assim atuam na nossa igreja. Olha só, diz assim
Calvino. No ministério, não deve haver qualquer frieza e indiferença, porque aquele que é frio não pode adequar-se a esse ofício. Por isso, os ministros devem acautelar-se para não buscarem seus próprios interesses acima dos de Cristo e não se colocarem no lugar dele, a fim de que, enquanto pretendem ser amigos do noivo, não sejam, de fato, adúlteros a atrair para si mesmos o amor da noiva. Olha só, gente, que interessante. Ele está dizendo, aquele líder que é fiel, ele chama atenção para Cristo, da noiva, que é a igreja, para Cristo e não para ele mesmo. Ele apresenta Cristo e o objetivo dele é que a igreja ame, louve e caminhe com Cristo e não com ele. E assim nós percebemos e aí fazemos nossa homenagem ao pastor e o Beto, porque eles são fiéis a esse princípio, né? De apresentar à igreja o amor a Cristo e por causa de Cristo e para a glória de Cristo e não por causa deles mesmos, né? Por fim, gente, a gente precisa ficar pensando e agindo de maneira que nós oremos pelos nossos líderes, nós apoiemos os nossos líderes enquanto pessoas submissas a Cristo, né? Pessoas, enquanto eles estiverem fiéis à palavra do Senhor, ao Evangelho, à pureza do Evangelho e o Evangelho puro, nós devemos respeitá-los, apoiá-los, incentivá-los, orar por ele. Gente, líder, assim como Paulo nos mostra no texto, também é gente, também precisa do nosso cuidado, também precisa da nossa compreensão, também precisa do nosso perdão. Olha só, o papel que eles têm e o peso sobre eles é grande. Nós precisamos, e aí é que diz a lição numa frase da revista do professor, a igreja madura reconhece os seus líderes segundo a Escritura. Nada vale ter líderes sem uma vida piedosa e devocional. A gente precisa estar atentos à Bíblia, estudar a Bíblia estarmos em comunhão com Deus para percebermos e identificarmos esses falsos mestres que vão se usar do bem, vão estar disfarçados de bem e vão falar em nome do próprio Deus, muitas vezes vão se anunciar como se estivessem falando em nome de Deus, e renunciar a esses ensinos desses falsos mestres. Para a gente saber identificar, o que é falso, a gente precisa saber o que é verdadeiro. E a gente só vai saber o que é verdadeiro se a gente tiver realmente uma vida de estudo e comunhão. A gente precisa demonstrar honra e apreço aos nossos líderes. E a gente precisa também aprender a interceder pela liderança e ajudá-los no serviço. Não é fácil fazer um serviço do corpo de Cristo. Não é fácil, é um peso muito grande. Igreja não é clube para nos fazer atrações que nos façam nos sentir bem. Igreja é corpo de Cristo e deve fazer a vontade de Cristo. E quem está ali na liderança desse navio tem uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande. Não é fácil essa vida. Por isso nós precisamos apoiá-los. Nós precisamos orar por eles, nós precisamos, sim, estarmos juntos, enquanto corpo. Corpo é isso, cada um tem uma função. E o peso sobre quem está na liderança é muito grande, certo? Olha, gente, o texto, como disse, ele é profundo, ele em algumas situações é complexo, mas vale a pena a gente estudá-lo e guardar essas lições no nosso coração, na nossa vida. Então, eu me despeço de vocês, desejando que vocês tenham uma semana abençoada
que vocês também sejam instrumentos de bênção na vida de outras pessoas, em especial dos líderes da Igreja de Cristo espalhados aí pela face da terra, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, boa semana.